Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Vivi e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre intercâmbio quase de graça. É isso mesmo. A gente chama essa modalidade de intercâmbio de work travel ou de voluntariado. Primeiro de tudo, você tem que acessar uma plataforma chamada Workaway. Tem outros sites também, tem o Worldpacker, se eu não me engano, e tem um outro que eu nunca me lembro o nome. Mas eu vou falar do Workaway, que foi o que eu usei para minha viagem na Alemanha em 2018. Foi 2018. Essa plataforma ela conecta as pessoas que estão oferecendo o serviço, no meu caso eu estava oferecendo os meus serviços. E esses serviços podem ser assim, nossa, qualquer tipo de serviço. Pode ser alguém que esteja precisando de uma ajuda para fazer a reforma da casa, para poder fazer uma pintura, para poder trabalhar com jardinagem. Tem pessoas que estão precisando de alguém para tomar conta dos filhos. Tem gente que está precisando de alguém para ajudar no hostel, porque algumas empresas também fazem parte, procuram pessoas nesse site, no Workaway. Então o Workaway ele vai fazer essa conexão. Eu estava procurando alguns lugares na Inglaterra, procurei alguns lugares nos Estados Unidos e procurei alguns lugares na Alemanha. Eu pesei todos esses prós e contras e aí eu acabei eliminando os Estados Unidos da minha lista. Mesmo porque se eu passasse por todo o processo e aí eles não aprovassem o meu visto, eu ia ter feito todos aqueles gastos e não ter ido para os Estados Unidos. Então, eu eliminei logo, botei um X bem grande nos Estados Unidos. E aí eu fiquei entre Inglaterra e Alemanha. No Workaway, você tem que pagar uma taxa que é anual. Da última vez que eu paguei, eram $32. Mas só que o que eu fiz? Eu não tinha pago ainda porque eu não estava assim 100% certa. E aí eu tinha feito umas pesquisas sobre o site, se era confiável mesmo e tal, e eu vi que era confiável. Muita gente faz esse tipo de intercâmbio. Inclusive, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu conheci algumas pessoas que tinham feito experiências como a minha, e é muito legal. E aí o que eu fiz? Entrei lá no site do Workaway, e aí fui dar uma olhada. Que a gente lá chama em Salvador, eu fui dar uma caroçada, ficar lá só olhando. Aqui na Irlanda a gente chama de window shopping, que é quando, em inglês, que é você olha as vitrines, mas não compra nada. Então eu fiz assim, aí dei uma olhada lá no site, eu tava pensando, beleza, então no caso da Inglaterra, que lugares eu gostaria de ir? E aí na Inglaterra, claro que eu queria ir para Londres e Manchester e Liverpool. No Workaway, não tem só você procurando, tem um montão de gente procurando. Então, por exemplo, se é uma cidade grande como Londres, como Liverpool, muita gente está querendo fazer work travel lá. Então você vai ter uma concorrência muito maior do que se você escolher fazer essa experiência numa cidade do interior ou numa cidade de uma região metropolitana. Quando eu estava procurando em Londres, não tinha muitas opções, quer dizer, tinha bastante opção em Londres mesmo, mas a maioria das opções estavam procurando alguém para cuidar de criança. Eu nunca cuidei de criança profissionalmente, então eu acho que é um negócio muito delicado. Eu não arriscaria, mas tem gente que prefere do que fazer trabalhos mais braçais. Eu prefiro os trabalhos braçais do que cuidar do filho dos outros na terra dos outros. Então não é para mim. E aí tinha umas outras poucas ofertas em Londres, mas tinha muita gente interessada. Porque no site você consegue ver se tem outras pessoas interessadas também, se outras pessoas aplicaram e tal. E aí eu vi que tinha muita gente, aí eu pensei, não, vou me deslocar para cidades não tão requisitadas como Liverpool e Londres. E aí eu escolhi outras cidades, aí eu fiquei olhando. Ao mesmo tempo eu fiquei olhando também na Alemanha. Na Alemanha eu tinha muita vontade de conhecer Munique, que é a cidade do Oktoberfest. Mas eu não ia por causa do Oktoberfest, eu quase nem bebo. Mas eu queria conhecer Munique, porque assim, é uma cidade que eu sou apaixonada. Munique, assim, em Munique mesmo, só tinha uma oferta,
que era tipo assim, era um casal, uma casa enorme, que era um casal e uma criança. Eles tinham uma horta comunitária no fundo da casa, que era um jardim bem grande, uma horta grande, que eles faziam compostagem e tal, e eles estavam ampliando o jardim, então eles queriam alguém para ajudar na reforma do jardim, para tomar conta do jardim, para colher as coisas que eles cultivavam lá, porque isso ia para doação. E eles sempre recebiam muita gente, muitas pessoas para fazer esse voluntariado. E assim, eu achei o máximo, porque lá no Workaway você também vê os reviews das pessoas que fizeram a experiência e também o review das pessoas que disponibilizaram essa experiência. Então eu dei uma olhada lá e as pessoas falaram muito bem do Marvin e da Suzane, que eram os dois responsáveis, né, os dois donos da casa. E essa casa era tipo assim, 10 minutos de tram, que é aquele trem urbano, do trem elétrico, do centro de Munique. Eu falei, meu Deus, que incrível. Mas assim, como eu falei, cidades grandes, ainda, né, cidades enormes, todo mundo quer. Então a concorrência era grande. Aí eu falei, não vou. E aí continuei pesquisando. E aí em Londres tinha uma na região metropolitana que eu até apliquei, entrei em contato. Isso eu decidi que eu ia fazer e paguei os $32. E aí eu até entrei em contato. Mas assim, eu achei meio suspeito porque era um anúncio novo. Então não tinha nenhum review. Eles tinham fotos da casa, assim, era uma casa maravilhosa. Eles queriam ajuda também na reforma. Mas só que nesse caso era uma reforma mesmo para eles, da casa deles mesmo. Mas assim, eu achei um pouco estranho porque, assim, eles eram um pouco... Quando você mandava algumas perguntas, entrava em contato com eles demoravam para responder e as respostas eram meio evasivas. Eu achei, sabe quando você sente, dê ouvidos à sua intuição. E aí eu falei, não vou aplicar. Eu já tinha conversado e tudo, mas eu falei, não vou. E aí eu acabei desistindo da Inglaterra e foquei mesmo na Alemanha. Eu comecei a aplicar, né, para outras cidades também na Alemanha. Que já que eu tinha pago, eu abri o meu leque, não foquei só Munique, porque Munique só tinha uma. Tinha algumas na região metropolitana de Munique, nas cidades ao redor, mas eu apliquei também. Mas eu apliquei para Nuremberg, apliquei... Ai, meu Deus, para alguma cidade no norte, lá da Alemanha. Então, assim, o site é muito, muito organizado, muito mesmo. Você coloca lá a sua disponibilidade para ir, porque, tipo assim, você tem a sua página, você cria o seu perfil, é uma rede social, né, não deixa de ser, e as pessoas que estão oferecendo essa experiência também criam o perfil deles lá. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eles precisavam de alguém para dar uma ajuda de 4 a 5 horas por dia, de segunda a sexta. E eles colocaram também que o final de semana era livre, a alimentação era toda por conta deles, que a pessoa ia ter um quarto sozinho lá na casa. Então, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. No meu perfil tinha lá que eu coloquei lá todas as minhas habilidades. Eu coloquei, né, que eu era professora de educação física, podia dar uma ajuda também, se tivesse um grupo lá que precisasse, mas não precisou. Aí eu falei que eu tinha experiência assim com... Porque assim, uma coisa é você ter trabalhado num restaurante, outra coisa é você cozinhar todos os dias, você saber que você cozinha bem e você pode falar lá que você tem experiência com cozinhar. Você coloca lá todas as suas habilidades, sua disponibilidade, você fala um pouco sobre você cria todo o seu perfil, coloca fotos suas e tal. Então, é assim que as pessoas vão olhar o seu perfil e vão dizer, poxa, ela é interessante, ela atende ao que a gente está procurando, então você entra em contato com eles ou eles podem entrar em contato com você primeiro e aí vocês começam a conversar. No meu caso, tipo assim, gente, eu não tava acreditando que eu ia conseguir esse voluntariado lá em Munique. Porque como eu falei para vocês, né, só tinha uma oportunidade e era bem perto do centro de Munique, tinha muita gente interessada. Eles queriam essa ajuda lá na horta comunitária deles, era tipo um trabalho bem braçal, porque, né, tinha que fazer muita coisa pesada. Então, com certeza eles iam dar preferência ao homem. Mas assim, eu tava na vibe assim, eu pratiquei bem a lei da atração. Eu falei, eu quero essa experiência e eu vou pra lá. Tanto que
eu comprei as minhas passagens para Munique antes deles me darem a resposta, porque na minha cabeça eu já sabia que eu ia ser aceita. Só que aí eu mandei mensagem para eles e eles demoraram para responder. Aí eu achei que eles não iam aceitar, mesmo porque eu estava disposta a viajar. Se eles não me aceitassem nessa experiência de voluntariado, eu iria de qualquer jeito, porque eu também estava interessada mesmo em conhecer algumas universidades, para mais no futuro fazer um mestrado, uma pós-graduação, alguma coisa fora do Brasil. Um dia, do nada, eles me responderam e aí eles falaram que gostaram muito do meu perfil e que queriam fazer uma entrevista comigo. Só que, gente, eu não falava alemão e assim, meu inglês era bem meia boca. Eu estudava em casa. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu não cheguei zerada de inglês porque eu estudava em casa. Não dava para pagar um curso caro, mas eu realmente estudava em casa, eu era bem disciplinada. Quando eles falaram que ia fazer essa entrevista, eu falei, meu Deus, caramba. Enfim, aceitei, né? E aí eles fizeram uma chamada de vídeo comigo pelo Skype, a Suzane e o Marvin. Eles eram uns queridos, assim, pessoas maravilhosas. E aí eu falei pra eles, me desculpa, meu inglês não é muito bom e tal, mas eu vou tentar me fazer entender o máximo possível. E, gente, essas experiências vão proporcionar para vocês, assim, olha, coisas que, se você se poupar de ter esse tipo de experiência, você vai perder tanto, sabe? Porque, poxa, eles são, assim, super pacientes comigo na entrevista e tal. Porque, assim, beleza, se você não fala inglês, se você não fala alemão, se você não fala francês, você pode sim ir para esses lugares, esses tipos de experiência, porque eles colocam lá que tem alguns lugares que eles colocam que você precisa ter pelo menos o inglês, você precisa ter pelo menos o alemão. Mas tem gente que fala, não, nenhum idioma específico é requerido. Porque as pessoas que estão recebendo os voluntários, eles querem justamente oportunizar essas experiências. Eles gostam de receber pessoas de outros lugares. Mesmo que vocês se comuniquem basicamente por mímica, mas o mais importante é fazer essa troca mesmo cultural. É para isso que esse site conecta as pessoas. Então, essa experiência de voluntariado realmente tem uma riqueza enorme. Então, você não pode deixar de fazer. Mas se você achar que essa coisa do idioma é um problema muito grande para você, não tem problema, porque você pode fazer no Brasil mesmo. Porque se você procurar lá no Workaway, você vai achar vários lugares no Brasil inteiro para você fazer esse work travel. Inclusive, lá na Bahia, por exemplo, você pode encontrar algumas oportunidades no Workaway em Itacaré, que fica numa região lindíssima, em Morro de São Paulo, em Trancoso. O hostel oferece essa experiência para pessoas de fora, para pessoas do próprio Brasil, que querem ir turistar lá e aí não querem pagar muito caro, ou então não podem, e aí eles vão oferecer para você um lugar para você ficar. Normalmente eles oferecem uma alimentação também. Se não oferecer a alimentação completa, normalmente uma das refeições, mas tudo vai estar lá acordado, bonitinho, porque você tem que acertar tudo antes de ir. Porque, imagina, se você não acerta a questão da alimentação, aí você vai achando que eles vão oferecer alimentação para você e chegar lá e eles não oferecem. E aí? E aí você não foi preparado o suficiente para isso. Então, gente, não. Normalmente é 4 a 5 horas por dia ou um final de semana inteiro, você fica livre o resto da semana. No meu caso, foi de 4 a 5 horas por dia, final de semana e feriado eu estava livre. E 4 a 5 horas por dia, gente, passa tão rapidinho quando você está ocupado. Enfim, aí voltando lá para minha entrevista, aí depois que eles fizeram a entrevista, aliás, durante a entrevista, a Suzane, ela falou, mas você consegue, é porque o trabalho é um pouco cansativo, é um pouco pesado e tal. Eu falei, não, eu aguento e tal. Claro, né, eu ia dizer que não aguentava. Enfim, aí aguardei. Aí uma semana depois, eles me responderam falando que de todos que eles analisaram, eles gostaram muito do meu perfil e que eles iam adorar me receber. E era para eu dizer quando é que eu estava indo e se eu tinha alguma restrição alimentar para eu falar, para quando eles fizessem no supermercado, comprar as coisas que eu queria. Ai, gente, foi muito massa, muito emocionante. E aí eu me organizei toda e fui para lá em maio. E assim, gente, quando você chegar lá, pelo amor de Deus,
Olha só, essa experiência de voluntariado, de work travel, você está fazendo como turista. Por quê? Porque assim, é uma viagem de lazer. Você está indo como turista. A questão do voluntariado, desse serviço que você vai prestar, é um acordo que você fez de pessoa para pessoa. Então, se você chegar lá na imigração com seu passaporte, tudo direitinho, como turista, aí o cara da imigração vai perguntar para você o motivo da sua viagem, porque eles sempre perguntam, né? O motivo da viagem, quanto tempo você vai ficar, tem a passagem de volta, tem dinheiro. Pronto, normalmente eles perguntam isso. E aí você vai falar assim, não, eu vou fazer um voluntariado na casa de fulano, de fulana de tal, e aí eu vou trabalhar na casa dele, blá, blá, blá. Tudo errado. Não. Por quê? A imigração não entende isso como um work travel. Então, eles não precisam entender, porque realmente você está indo como turista, você está querendo fazer parte da cultura local, conhecer a cidade, não quer gastar muito, quer ter essa experiência. Mas você está indo como turista, então esqueça, tá? De todos esses detalhes. Ah, mas só que então isso é errado, é ilegal? Não, não é. Você está indo como turista, fazendo uma experiência cultural. Mas a imigração não reconhece o fato de, tipo, se você disser que está indo prestar serviço para alguém, você está indo trabalhar. Então, automaticamente, eles vão entender que você está indo para lá como turista, mas que você vai ficar ilegal e que você está indo trabalhar e você não é autorizado a trabalhar, todas essas coisas. Então, não, chegou na imigração, o motivo da viagem, turismo. Tem hotel reservado? Não, vou ficar na casa dessas pessoas. Ou então, vou ficar nesse hostel, vou ficar nesse hotel. No caso de você ir prestar serviço para um hostel, um hotel, alguma coisa assim. Ou se for para casa de pessoas que você for fazer babysitting, alguma coisa assim, ser babá e tal, não importa, eu vou ficar na casa dos meus amigos aqui, vou ficar na casa de fulano e de fulana. Não esquece de levar a carta deles, registrada, depende do lugar. No caso da Alemanha, você precisa da carta registrada. Então, no caso lá, a Suzane e o Marvin, eles fizeram uma carta dizendo que eu estava indo lá, ficar na casa deles por um período, como turista, e que eles seriam responsáveis por mim no período que eu estivesse lá. E aí a carta registrada, e aí eles podem mandar para vocês por correio, pode mandar via fax, ou pode mandar por e-mail mesmo. E aí você imprime e mostra. Então, é bem tranquilo. E aí, eu cheguei lá, né, em maio, foi dia 10 de maio que eu cheguei lá, 10 de maio. E, assim, cheguei, né, eu já tinha feito viagem internacional um ano anterior, que eu fui para a Suíça. E aí, nesse ano que eu fui para a Alemanha, cheguei, já foi menos estresse, porque eu já sabia um pouco de como as coisas funcionavam e tal. Pronto, quando eu cheguei lá na Alemanha, assim que eu pousei, eu mandei mensagem para o Marvin, e aí ele me deu toda a coordenada de como eu chegaria na casa. E aí, eu cheguei lá, e quando eu cheguei, ele estava na porta me esperando. Ai, gente, nossa, foi muito legal, assim. Eu tinha um quarto só para mim, enorme, porque quando eu fui lá, tinha mais um casal de suecos também fazendo voluntariado, mas eles já estavam indo embora. Então, eles ficaram uns 3 dias e foi bom até para eu não me sentir desconfortável. E aí, depois eles foram embora e só ficou eu, porque como não tinha mais tanta coisa para fazer, era mais a parte dos detalhes, né? E esse casal precisava voltar para a Suécia. E aí eu fiquei. E assim, foi muito legal. Agora, foi muito cansativo, porque o trabalho lá no jardim, na horta deles, era bem puxado. Nossa Senhora, eu pintei, eu lixei, eu capinei, eu colhi, eu plantei, fiz compostagem, fiz um monte de coisa. E eles tinham uma filhinha, a Lia, uma fofa, que ela me adorava. Eu não tinha obrigação nenhuma de ficar com a Lia, não tinha. Mas eu gostava de ficar com ela brincando às vezes, assim, no final da tarde, depois do jantar. E assim, a casa que eu fiquei, eles eram vegetarianos. Assim, a Suzane era vegetariana, o Marvin não, mas ele respeitava o fato dela ser vegetariana e as refeições na casa eram vegetarianas. Então, se você estava lá na casa, eles colocaram como uma condição de você não levar nenhum tipo de carne, assim, respeito a eles. E a Suzane cozinhava todos os dias, eu comia lá e tal. A comida dela era tão gostosa, gente, eu nunca comi uma comida vegetariana tão gostosa na minha vida. Muito, muito boa, a comida dela era incrível. E quando estava perto de eu vir embora,
eles fizeram um churrasco para mim. Um churrasco. Mas assim, eles convidaram os vizinhos e foi muito legal. E teve carne no churrasco, graças a Deus. Porque às vezes, gente, eu não aguentava, assim. Pra mim, que vinha de uma dieta carnívora, passar para uma alimentação 100% vegetariana foi bem punk. Às vezes eu queria comer proteína e eu ia para a estação de trem comer frango frito. Mas assim, foram poucas vezes que eu tive essas recaídas. Mas resumindo, eu fiquei lá por um mês e eles me pediram para ficar mais um mês. Só que eu não pude porque eu não consegui trocar as minhas passagens, porque eu fui com a passagem de ida e volta para um mês. Só que se eu fosse fazer a troca da passagem, eu ia ter que pagar praticamente o preço de outra passagem. Eu não tinha esse dinheiro. Eu escolhi essa modalidade justamente por ser mais econômica. E aí, acabou que eu tive que voltar com um mês, né? Mas eu poderia ter ficado mais. No vídeo anterior eu falei para vocês dessa minha pressa de querer as coisas para ontem. E se eu tivesse me organizado melhor, eu poderia ter passado mais tempo. Porque foi, assim, uma delícia. Se eu pudesse ficar mais tempo, seria incrível. No final da minha experiência, o Marvin e a Suzane, eles colocaram lá um review para mim. No final, quando eu voltei para o Brasil, eles colocaram lá um review que eles gostaram muito e que minha ajuda foi incrível, que fiz um trabalho muito bem feito, que eu era muito agradável e, sabe, Nossa, eu tentei dar o meu melhor, né, gente? Porque eu queria também bons reviews, claro, porque eu tava pensando numa possível outra experiência. Então, tudo isso foi para mostrar para vocês que você pode fazer esse tipo de experiência pagando muito pouco. Eu, basicamente, paguei as minhas passagens, né? Porque, claro, você precisa pagar suas passagens. Eu levei uma graninha para gastar, comprar umas coisinhas lá. Eu comprei bastante coisa lá. Só isso, porque eu tinha um quarto, não precisava pagar nada de acomodação. Minha alimentação era toda por conta deles. Inclusive, às vezes eu ia no supermercado com o Marvin, ele vivia, vamos no mercado. Eu falei, vamos, eu adorava ir nos mercados. E aí ele, pega o que você quiser. E aí eu pegava minha Nutella de 1 quilo. Assim, eu não tinha muita besteira não, porque o que eles comiam, eu comia, eu sempre fui muito tranquila. E ela cozinhava muito bem, então eu nunca escolhia nada assim demais, só que eu pedia para eles o leite sem lactose, que eu sou intolerante, então era uma única coisa assim que eu pedia para que eles comprassem para mim, só. Mas, nossa, quando eu fui embora foi bem triste. O vídeo foi longo, eu sei, mas foi para vocês entenderem como é que vocês podem fazer essa experiência de intercâmbio cultural, de work travel, né, de voluntariado, pagando muito barato e tendo essa experiência incrível, seja dentro do Brasil mesmo, seja fora do Brasil, porque você vai encontrar opções no mundo inteiro, tá? Então, gente, não esquece de deixar o like, porque o vídeo de hoje foi muito legal, tá? Minha experiência para vocês, isso aqui foi o que eu vivi, o que eu passei mesmo nessa experiência. Se não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, tá? Para não perder os próximos vídeos. Se tiver sugestões de vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo! Tchau!